Bem-vindos a mais um Voxels e Diagnósticos. Hoje a gente tem a presença de um grande amigo, um excelente profissional, um professor exemplar. Poucos sabem que o Márcio Alex é um dos que me influenciou a ser professor também. Comecei há muito tempo atrás na equipe dele, que ele criou, então é um grande prazer poder contar com o Márcio aqui e ouvir muito da experiência do que ele tem. E acho que vai acrescentar muito para todos que estão ouvindo a gente. Seja bem-vindo e, mais uma vez, é um prazer poder ouvir você, que já ouvi em outras palestras também. Valeu, Marcos, grande amigo, a todos vocês que estão assistindo nesse momento. E a ideia, de fato, é a gente difundir e falar bem dos recursos que a endodontia, da radiologia tem ao nosso dispor. E, para mim, é uma satisfação. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com você hoje. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que evoluiu das imagens, o que tem a tecnologia 3D a ver com a nossa especialidade, né, que é a endodontia, o que melhorou, o que você tem visto ultimamente e mostrar um pouquinho da sua experiência com relação às novas imagens, tecnologia e tudo que a gente sabe que gosta muito. Verdade. Eu sou um entusiasta da tecnologia, eu sempre acreditei no potencial agregador de tecnologia à área médica, à área odontológica. E nesse sentido, eu fico muito feliz por a endodontia hoje ser uma das mais, se não a mais tecnológica das especialidades, se a gente comparar com a endodontia que a gente fazia há 20, 30 anos, quando a gente começou. Então, essas inovações, esses recursos, esses equipamentos, todos esses vamos dizer assim, esses avanços fazem com que a gente execute uma endodontia muito mais previsível e com muito mais satisfação no nosso dia a dia. Para mim, a tecnologia e a endodontia têm tudo a ver. E para a gente continuar, antes da gente se aprofundar mais na tomografia, na tecnologia, conta um pouquinho mais da sua trajetória como endodontista. Bom, a endodontia, eu desde a graduação, a gente não sabe muito bem o que vai fazer e tal, e ela surgiu para mim como uma grata surpresa e como uma possibilidade de crescer profissionalmente. Até porque ainda hoje muita gente tem preconceito com a endodontia, acha que a endodontia é difícil, que é muito complicado, enfim. E a ideia nossa, minha, sua também, que você é professor, eu sei disso, a ideia nossa é desmistificar, de dizer que a endodontia é possível sim de ser realizada na rotina de consultório de uma forma muito agradável. Então, eu terminei minha especialização aí, já se vão 20 e tantos anos. Nesse meio tempo, procurei uma carreira acadêmica até para chancelar minha prática clínica, para que essas duas coisas andassem lado a lado. E hoje eu vejo, depois desse tempo todo, que foi a melhor escolha que eu fiz na minha profissão, a especialidade em endodontia. Eu sou muito realizado fazendo o que eu faço, aprendo diariamente com os casos e por isso também fui para a docência, porque se funcionou para mim, eu tenho certeza que pode funcionar para as outras pessoas, para os outros colegas, basta querer e se dedicar e o resultado vem, certeza. A gente sabe que mudou bastante a endodontia de um tempo para cá, né? Acho que vem evoluindo a cada ano, a gente vê coisas novas e tudo para facilitar e ter mais previsibilidade, mais segurança no tratamento. Perfeito. E o que te motivou mesmo a entrar nessa parte digital da endodontia, principalmente da endodontia guiada? Bom, teve muito a ver com a tecnologia. É um recurso novo, um recurso, diríamos, que pouca gente, quando surgiu, dominava. E eu quis entender um pouco melhor, até porque as publicações, os artigos científicos, as palestras internacionais, eles já estavam falando sobre isso. Quando chegou no Brasil, eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso, porque se está ajudando alguém lá fora, pode ajudar a gente aqui no Brasil. Então, eu comecei a me interessar, comecei a estudar essa parte, tanto que no meu doutorado, um dos capítulos da minha tese foi sobre planejamento virtual para remoção de pinos de fibra. E desde então, eu tenho executado vários casos que antigamente eu tentava desgastar na broca ou na ponta de ultrassom. Por melhor que seja o profissional, por melhor que seja o seu microscópio, a gente tem limitação. Tem limitação. Então, esse ganho na qualidade do trabalho que a gente executa e que a gente entrega para o paciente, para mim é o grande diferencial. Se tem algo para fazer melhor, com mais previsibilidade, a gente tem que incorporar a nossa prática. Então, foi por isso que eu achei que era bom aprender e não me arrepender um minuto. Bom demais. E começando pelo básico, o que é de diferente da tal endodontia guiada para a endodontia convencional? Qual é a grande diferença para quem ainda não conhece a tecnologia, quem não conhece? O que você pode dizer assim? O que é a grande diferença? É aplicável em todos os casos? São coisas específicas? O que exatamente que você tem a passar aí para o pessoal? Para que o colega que está do outro lado entenda,
Eu sempre uso um exemplo da endoguiada com uma cirurgia realizada por um médico, que antes, uma apendicite, por exemplo, era uma cirurgia realizada de forma aberta. Então você tinha uma técnica mais difícil, o risco era maior do paciente ter alguma complicação, o pós-operatório era muito, muito pior. A gente não está falando de 200, 300 anos, a gente está falando de 40, 50 anos, né, atrás. E aí, com o surgimento da cirurgia laparoscópica, tudo isso foi incorporado, a tecnologia dessa cirurgia foi incorporada para o bem-estar do paciente e para o menor risco do paciente. Então, da mesma forma que a gente tem uma tecnologia ajudando a medicina a tornar o procedimento mais simples, mais rápido, mais previsível, o paciente tem um pós-operatório muito melhor, a cirurgia guiada, seja ela o acesso, seja ela na parendodôntica em si, a gente tem muito mais previsibilidade, porque a gente trabalha com, como o próprio nome diz, né, um guia em que vai delimitar o nosso passo a passo. Então, a cirurgia guiada eu entendo hoje como o início de uma curva de aprendizado que as pessoas têm que buscar, entender, saber e executar, e que, num curto espaço de tempo, já vai ser uma realidade para todos os consultórios, porque só tem benefícios, no meu entendimento. Só que aí a gente tem que selecionar o caso. Não são todos os casos que podem ser aplicáveis, mas aqueles que podem ser, naturalmente, devem ser indicados. Acho que o conhecimento para qualquer área, o conhecimento, o diagnóstico, o planejamento prévio, né, que seja guiado ou não, é importante que todos tenham, né? É importante que todo mundo tenha esse conhecimento. Não é simplesmente você chegar e aplicar a endodontia guiada. Você precisa ter um conhecimento, existem cursos, tal. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso aí. Você já falou do benefício profissional do paciente, mas em que casos especificamente a endodontia guiada pode ser aplicada? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, o manejo de dentes calcificados, que é uma realidade, tem alterações pulpares que tornam aquela polpa, né, um limitante no teu desgaste, e você começa a trabalhar, mesmo que com microscopia, com ponta de ultrassom, num ambiente em que o erro é mínimo. Então, um desgaste de 1, 2 milímetros numa direção errada pode fazer com que você perfure o dente e o paciente perca aquele dente numa situação mais grave. Então, dentes calcificados seriam aplicáveis, né, especialmente dentes anteriores, que tenham calcificação. Além disso, como eu falei, remoção de pino de fibra. A gente está diante de uma nova realidade, porque há alguns anos era o pino metálico, que não tem tanto segredo para remover. Mas hoje, com a era dos pinos de fibra e a necessidade de retratamento, de reintervenção endodôntica e de manutenção desses dentes, a gente vai precisar saber remover pino de fibra de uma forma segura, previsível. Porque onde estão os pinos de fibra? Muitas das vezes estão nos dentes anteriores. Então imagina você perfurar um dente anterior do paciente, o paciente perder aquele dente porque você quis acreditar que a tua broca e a olho nu ou o seu ultrassom com microscópio fossem mais efetivos do que a cirurgia guiada. Então, dentes calcificados, remoção de fibra, como eu falei, cirurgia parendodôntica, planejamento cirúrgico mesmo como um todo, cirurgia oral menor, tem várias perspectivas, né, para a endodontia guiada, para a endodontia feita com planejamento virtual. Márcio, agora você já falou assim, as principais indicações, mas e aí? A imagem vai fazer diferença? Uma tomografia de boa qualidade? Eu consigo fazer só com uma radiografia? O que eu preciso de imagem? O que uma clínica radiológica pode fazer para ajudar o cirurgião dentista, o endodontista no planejamento e execução de uma endodontia guiada? Perfeito. Eu vou te falar como clínico, tá? Como dentista que atende pacientes todos os dias. Quando a gente faz uma endodontia, eu tenho radiografias ali durante o tratamento e que eu domino o aparelho de raio-x, a imagem e o que eu estou esperando ver daquilo. Quando a gente pede uma tomografia para o paciente, eu estou delegando a uma clínica ou a um serviço que me mostre o que eu estou precisando ver naquele exame, concorda? E muitas das vezes a gente se frustra porque o exame não vem com o que exatamente a gente precisava. Se eu tiro uma radiografia e eu não vejo o que eu preciso, o que eu faço? Eu repito, concorda? Só que quando vem uma tomografia com uma má qualidade, ou com um diagnóstico equivocado, ou com um laudo que não está condizente com o que eu estou precisando, eu vou pedir para o paciente repetir a tomografia? Muitas das vezes é possível, é preciso. Então, a tomografia ela é, como exame complementar, fundamental para a minha assertividade clínica. Se eu extrair da tomografia o melhor que eu posso, que eu quero, que eu entendo, eu vou transpor isso para o tratamento do paciente. Só que, por outro lado, se for um exame deficitário, se for um exame que não me ajudar, um exame que não vai me responder perguntas que eu tinha,
não vai ter o menor sentido fazer tomografia nesses casos, certo? Márcio, e aí você, beleza, recebeu o seu exame, você tem lá o template montado, você se baseia só por ele ou você usa um software específico para navegar nas imagens, para o planejamento, enfim, como é que você monta isso daí? Marcos, é importante que as pessoas saibam, que os colegas dentistas saibam, que o template nada mais é do que a visão de um radiologista frente a um exame. Ponto. Só que pode não repercutir o que você quer ver. Então, nesse sentido, a gente tem como extrair do exame as informações que eu preciso, desde que eu entenda como que eu gerencio um software de avaliação de DICOM. E tem vários, são softwares super baratos, ou quando não são gratuitos, e são muito intuitivos. Inclusive, a clínica tem cursos para ensinar pessoas que querem ingressar nessa arte de interpretar um DICOM, de entender o 3D. E em um dia a pessoa até consegue extrair ali algumas informações. Então, respondendo à tua pergunta, eu não confio 100% em templates. Claro, é um norte, alguém se dedicou a investigar aquilo, só que eu vou buscar as minhas respostas no exame completo. Então, para isso, eu uso alguns softwares que eu tenho para gerenciar DICOM. Por isso que sempre eu peço o template e o arquivo DICOM e a clínica me manda e facilita muito a minha vida. Hoje já é uma realidade na odontologia em geral. A gente na Voxels mesmo, que a gente recebe muitos pedidos dos dentistas solicitando o DICOM porque preferem realmente navegar, entender um pouquinho mais, porque é o que você bem falou. A gente, às vezes, o template é a versão 2D do que está lá, mas enxergar o 3D, saber manipular as imagens, acho que faz toda a diferença. Não, e é uma alegria, né? Quando o colega recebe o exame e fala, tem como você me mandar o DICOM? É bom demais. Ou seja, a gente está no caminho. A gente está no caminho. E agora, detalhando um pouquinho do fluxo. Detalhe para a gente como é que é o passo a passo da endodontia guiada. Então, eu trouxe uma espécie de fluxograma desse artigo, falando exatamente sobre o planejamento virtual, sobre o passo a passo. Então, alinhar, a gente tem a tomografia. O que seria esse exame? Um exame tridimensional, em que, para a gente da odontologia, vai basicamente evidenciar estruturas mineralizadas, osso, dentes. E com essa tomografia do paciente, que é exatamente a representação da maxila, da mandíbula, do crânio dele, eu preciso, depois disso, do escaneamento da arcada. Então, onde eu vou utilizar, por exemplo, um dente dele que está calcificado ou um dente anterior. Então, eu preciso escanear o rebordo, eu preciso escanear os dentes, porque depois eu vou juntar essas duas coisas, que seria o terceiro passo ali, em C, no software específico de planejamento. Então, para isso, lógico, se a maxila do paciente, se o escaneamento é do mesmo paciente, isso vai encaixar. Então, a gente vai ter tridimensionalmente a possibilidade de, em D, fazer um planejamento da direção que esse paciente tem, que esse acesso tem que ter nesse paciente. Não só da direção, mas também da profundidade que essa fresa, que essa broca pode descer. Então, percebam o nível de detalhamento do planejamento guiado. Eu parto de 2 exames, tomografia e escaneamento, e um software para que eu gere um procedimento clínico que vai ser executado com toda a segurança. Então, em D, eu faço planejamento, eu imprimo essa guia, que é uma espécie de moldeirinha ali que vai ser personalizada, vai encaixar perfeitamente nos dentes do paciente, porque foi feita de acordo com o escaneamento. E, por fim, eu tenho em G a guia e em H a execução do procedimento. Então, a gente está respeitando todos os limites anatômicos, respeitando os limites da fresa em si, quanto que ela vai descer, e aí o resultado é isso que a gente já conhece. Antes de você mostrar um caso real, que eu sei que você tem vários casos interessantes, muitos têm dúvida da endodontia guiada, falar, isso não é para mim, eu não sei mexer muito no computador, eu não tenho scanner no consultório. Isso é verdade ou a gente pode passar isso para outras pessoas com tranquilidade? Marcos, é uma técnica replicável a partir do momento em que você entende os princípios. A endodontia guiada ela não é para ficar restrita a especialistas, a catedráticos, a meio acadêmico, muito pelo contrário. É um procedimento que a gente visa, com ele, popularizar cada vez mais o acesso à tecnologia para o clínico. Para o especialista, sim, lógico, mas para o clínico também. Então, por isso,
Desde já eu te parabenizo, eu sei que você tem um curso de endoguiada, em que você, em 2 dias, faz todo o passo a passo e faz uma espécie de credenciamento, até você que está aí do outro lado, se você tem interesse em evoluir, em crescer na especialidade, procure saber mais sobre o curso, seja do Marcos ou qualquer outro curso, para que você aprenda a realizar acesso guiado. E não é, repito, não é para especialista somente. É uma técnica replicável, execuível, segura, previsível, que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina do consultório. E o planejamento ele é feito por você ou é feito por um centro de planejamento? Como é que funciona isso daí? Boa. No meu caso, eu faço sempre com a Trion 3D, que é um centro de planejamento aqui em Brasília, que eles fazem desde acesso guiado, planejamento de pério, ortognática, porque eu acho mais cômodo. Tem como aprender? Tem. Inclusive a Trion, eles capacitam colegas que queiram eventualmente aprender a gerir o software. Eu quero fazer meu planejamento. Então, eles ensinam também. Mas o que eu acho bacana é que desde o momento, não sei quando foi que eu fiz o meu primeiro caso, talvez há uns 5, 6 anos, junto com o pessoal da Trion, desde lá eu só faço com eles. Desde o momento em que você tem um caso, eles já te assessoram. Quer marcar uma videochamada, eles te explicam o que vai ser, se é possível, se não é possível, qual vai ser o limite, quanto você vai ter de parede depois que você desgastar. Tudo isso é importante por quê? Porque eu estava começando, eu não entendi ainda. Então, se você está começando também e tem interesse, procure a Trion, procure entender um pouco mais sobre Daikon e venha para o mundo do fluxo digital, do planejamento digital em endodontia. Perfeito. Acho que o pessoal também espera ver casos clínicos, né? A gente que dá aula sabe que o aluno sempre gosta de ver, as pessoas são curiosas para ver casos interessantes. Eu sei que você tem muitos casos e mostra um pra gente aí. Marcos, eu trouxe um caso que foi um caso bem bacana, vou mostrar para vocês aqui nessa imagem, que já tinha, essa paciente passou por 2 colegas e os 2 colegas tinham condenado o acidente. Por quê? Ele tinha uma lesão na raiz distal, era esse molar inferior, e um pino de fibra muito volumoso. E aí eu concordo que se você vai desgastar isso com broca a olho nu, é melhor você extrair, porque o risco de você perfurar e vir para sua conta essa extração antes é muito grande. E aí a paciente não queria perder o dente, porque ela já não tinha um segundo molar, e quando a gente fez a tomografia, o que eu percebi? A raiz mesial não tinha lesão, entende? E isso é uma condição sine qua non para que a gente faça o chamado tratamento, o retratamento seletivo. Então eu optei, nesse caso, em retratar só a raiz distal. Aí vem a dúvida, como é que eu vou tirar esse pino? Broca, ultrassom, olho nu, microscopia, enfim, quantas opções? Para mim, ficou muito claro que era um caso pré-guiada e a gente teve a oportunidade de fazer esse planejamento junto com a Trion. Então, basicamente, o planejamento ele envolve, como eu falei, juntar o que é o escaneamento, o que é a tomografia e fazer essas direções, esses eixos. Muito importante lembrar que eu não mando os exames e eles me mandam a guia. A gente tem uma reunião de alinhamento. Perfeito. Em que quem fez o planejamento na Trion fala, olha, ô Márcio, eu fiz assim, a gente está descendo tantos milímetros, você vai ter uma espessura de parede X, Y, Z. Então, a pessoa me fala o resultado antes de eu executar o procedimento, percebe? Então, isso me dá muita segurança para executar de uma forma mais rápida e até, por que não dizer, mais confiante. Então, ali, como vocês veem, à direita é a guia em posição, à esquerda o dente antes, né, e depois do preparo que eu tive que fazer para aquela guia ajustar, até porque o pino era muito longo, a fresa não chegaria se não fizesse isso. E ela ali, ó, perfeitamente com as janelas de inspeção, que é uma coisa que eu acho um grande diferencial da Trion, que eu não preciso fazer, por exemplo, uma haste de fixação na mandíbula, na maxila, que por menos que as pessoas falem que seja, eu acho muito invasivo, né? E aí ficou perfeitamente ajustado, sem báscula, sem nada, e a gente foi para a execução. Da esquerda para a direita, com o pino, já sem o pino na radiografia do meio e com a medicação intracanal à direita. E ali a gente vê uma foto clínica só do acesso onde foi feito o planejamento. Então a gente não teve que envolver os condutos mesiais. E por fim, eu até trouxe esse caso por isso, porque
O último controle foi agora, esse mês de janeiro. Então, um caso executado em 22, há 4 anos. Então, a gente não está falando de uma técnica que surgiu no final do ano passado ou agora nesse ano. A gente está falando de uma técnica já consolidada e validada cientificamente. E a gente teve os acompanhamentos ali, maio, outubro, setembro e janeiro. Ou seja, um dente que era para ter sido perdido há 4 anos e que eu não sei nem se teria um implante no local, uma prótese ou algo do tipo, está lá o dente em posição. Então, isso deixa a gente muito contente, muito feliz. Por quê? Porque a gente incorporou um recurso tecnológico na qualidade de vida da paciente. Ou seja, ela está feliz da vida com o dente dela e graças a isso. Então, eu fiz, você poderia fazer e você que está do outro lado também poderia ter feito esse caso. Mas para isso, você tem que se dedicar a conhecer e entender que a endodontia que você faz hoje não é endodontia de 20, 30 anos. Você tem a opção de ficar ainda na endodontia de 20, 30 anos? Tem. Só que o resultado teu vai ser proporcional ao teu nível de disposição nesse crescimento, né? nessa incorporação de tecnologias. O caso espetacular, sensacional. Para a gente que é endodontista, a gente sempre... A gente gosta de radiografia, né? A gente gosta de radiografia, a gente gosta de ver esse tipo de caso. E a endodontia funciona. E se a gente associar a tecnologia, o conhecimento e a sua habilidade clínica também, esse caso fantástico, sei que tem outros também muito bons. E para a gente encerrar, Márcio, eu queria que você passasse uma mensagem para os endodontistas, para outros colegas que às vezes fazem endodontia, não são especialistas, mas para o público em geral, os dentistas, que estão considerando essa prática clínica mesmo, utilizar a endodontia guiada, trazer a tecnologia para dentro do consultório. Isso seria viável, às vezes, no interior, onde não tem um centro de planejamento? Você acha que isso seria possível e replicável em todos os lugares? Você acha que esse é o futuro da endodontia para esses casos complexos iguais ao seu, que salvar dentes, né? Uma das missões do endodontista. Verdade. Isso é replicável? Sem dúvida. A gente vive num país de extensões continentais e eu entendo perfeitamente que muitas cidades eles não têm um centro de planejamento, em muitas cidades eles não têm, às vezes, uma tomografia de boa qualidade. Mas você pode ter certeza, perto da sua cidade tem um local em que você possa fazer uma boa tomografia, um local onde você possa fazer um bom escaneamento. Com esses 2 arquivos digitais, a gente utiliza hoje a internet, que a gente utiliza a internet todos os dias, para que você envie isso para o centro de planejamento e depois via malote, correio, transportadora, o guia chega na tua casa desde que você, obviamente, saiba executar e tenha feito esse credenciamento ou saiba o passo a passo. Então, hoje, a extensão geográfica já não é mais um limitador para a gente. Para mim, o maior limitador está aqui. Ó. Por quê? Eu gosto muito de uma frase do Brian Tracy. Brian Tracy é um professor norte-americano, é canadense-americano, né? E ele fala muito sobre excelência, porque ele trabalha muito com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que a excelência ela é uma viagem que a gente começa, mas a gente nunca chega. Por quê? Porque sempre que você buscar um conhecimento novo, vai ter alguma coisa mais nova em outra área que você vai ter que incorporar. Então, quanto mais a gente busca a excelência, obviamente melhor a gente fica, mais tecnologia a gente tem incorporado na nossa prática. E essa busca de nunca conseguir falar assim, eu tenho excelência agora? Não, a gente não tem. A gente está em busca dela, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente tem que aprender. Sempre tem um caso clínico que vai ensinar alguma coisa para a gente, sempre tem uma técnica, um instrumento, um produto. Então, por isso, a mensagem que eu deixo para os colegas é que busquem a excelência. E esse buscar não depende de mim, do Marcos, da Voxels, da Trium, de nada. Depende de você. Então, você querer fazer a tua profissão, exercer, melhor dizendo, a sua profissão de uma forma mais satisfatória e trazer para o seu paciente um benefício fruto do seu conhecimento, fruto da sua evolução, é o grande motivo. Então, por isso, eu parabenizo a Voxels por estar ajudando tantos colegas a implementarem nas suas rotinas clínicas uma odontologia de excelência. Então, para mim, é uma satisfação muito grande saber que a gente tem uma clínica desse porte, com esse tipo de recurso e com um tipo de assistência ao cirurgião dentista, como a gente tem na Voxels. Márcio, obrigado pelas palavras. Acho que a ideia da Voxels e a nossa também como professor é trazer uma odontologia de qualidade, é a gente elevar o nível mesmo da odontologia, a gente trazer mais tecnologia, a gente trazer mais sucesso
para todo mundo que compartilha com a gente os casos, que utiliza os serviços da Voxels. Acho que suas falas são sempre emblemáticas, suas aulas são sempre espetaculares. Não tem uma pessoa que fala mal das suas aulas, das suas explicações. Suas frasezinhas de efeito são sensacionais, gosto bastante. Obrigado por ter aceitado aí o convite de falar um pouquinho aqui no nosso podcast. É novo, mas a gente quer realmente levar conhecimento, trazer pessoas que realmente agreguem na nossa profissão e trazer pessoas que tenham conhecimento científico, boa técnica e uma pessoa de um caráter excepcional. Obrigado mais uma vez. Valeu, Marcos. Eu agradeço. E lembrando, a Voxels é uma clínica radiológica concebida por dentistas clínicos. Então, essa pegada é diferente. Por quê? Porque os dentistas clínicos, eles sabem as demandas, então ninguém melhor do que os próprios colegas que atendem para saber o que os outros colegas pensam e sofrem e pensam. Então, por isso, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, por toda a evolução que eu tenho percebido, que a Voxels tem tido, e a gente escuta isso dos colegas, o feedback é muito positivo sempre. É isso aí, a gente sabe, você mesmo falava isso, a gente sabe da dor de cada um, né? Então a gente compartilha da dor ali dentro do consultório, a gente sabe o que é, onde é que o calo aperta, e é isso que a Voxels quer trazer. Quer trazer mais assistência mesmo no trato pessoal, muitos também me conhecem, a gente conversa pessoalmente para tentar ajudar todo mundo. Obrigado mais uma vez. Valeu, meu amigo, tamo junto. Arrebentou. Muito obrigado. E a gente se vê. Isso. Contem comigo. Para vocês que acompanharam esse mais um episódio do Voxels e Diagnósticos, em breve a gente vem com mais um convidado e trazendo, agregando mais ciência e compartilhando mais conhecimento para vocês. Até a próxima. Yeah.